Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo, das Escrituras diariamente aqui. Hoje a gente vai terminar o estudo de Colossenses, tá bom? Eu tô gravando dessa maneira, a peça do meu celular, soltou, aí eu fui colar com Super Bond, e aí o meu celular ele vira a câmera para me gravar no modo selfie. Então eu não consigo ver o que eu tô gravando agora, né? Eu virei a câmera ao contrário para mim. Por isso que eu tenho que apertar o play lá e vim pro lado de cá para certificar de que está gravando, né? Eu usei outro celular para gravar esses outros 2 dias, mas a câmera não é tão boa e a resolução. Então eu estou gravando dessa maneira aqui, com o celular virado para mim aqui, tá bom? Então é isso. Então vamos lá, eu vou levar o celular para concentrar sábado que vem, né? No próximo sábado aí eu levo lá no Cadu para ver se ele consegue. Eu fui colar com a cola lá, acabou colando a câmera e agora ela não vira pro lado selfie, né, para mim gravar. Então dificultou um pouquinho. Mas sábado que vem eu levo lá e vejo se o meu amigo cá do céu, né, o Carlos Eduardo, ele consegue arrumar para mim o celular, tá bom? Aí ele cola de novo essa pecinha para mim aqui, tá bom? Então vamos lá para o estudo de hoje. A gente vai estudar aqui Colossenses, capítulo 3, tá bom? Eu peguei um tema aqui que ainda nós não abordamos. Nós vamos ler o capítulo 3 aqui. Eu vou começar aqui no versículo 10, que diz assim: E vós revestivos do novo, que renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Bom, aqui revestir-vos, né? O apóstolo Paulo vem trazendo aqui de sair do velho homem e entrar no novo homem, como se fosse uma roupa, revestir-vos de um novo homem. Esse novo homem é Cristo, como ele coloca aqui, a imagem daquele que o criou. Quem nos criou? Senhor nos criou. Revestir-vos de Cristo, é isso que significa aqui. Aqui significa revestir-vos do novo homem, significa o novo Adão, né? O apóstolo Paulo usa muito essa figura de linguagem, dizendo que Cristo ele é o segundo Adão que resgata a humanidade. Por meio de Adão veio a queda. E por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão, vem então a redenção, tá bom? Então ele traz essa maneira aqui de nós nos revestirmos, nos tornarmos nova pessoa. Vou ler aqui o versículo 11, mas antes do versículo 11, né, como que nós podemos nos revestir de Cristo? O apóstolo Paulo fala no versículo 12 lá, que ele vai falar de atributos, né? Ele vai falar de nós nos tornarmos santos, amados, cheios de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Esses são atributos, tá bom, do próprio Salvador Jesus Cristo e de nosso Pai Celestial. Vamos lá, ler o versículo 11, tá bom? Que é muito importante para a gente entender o tema dessa mensagem aqui. O versículo 11 diz assim: Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro nem cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ele fala que Cristo ele une todas as pessoas e que perante Deus não há distinção de pessoa, tá bom? Não existe aquele que é mais rico, aquele que é mais pobre. Deus ele ama todos. Então ele cita aqui judeus e gregos, tá bom? Ele fala que tanto os que são circuncidados como os não são circuncidados. Bárbaros, né? Eram aquelas pessoas que não era grego, que não falava grego, era chamado de bárbaros. Cita, né? Ele chama Cita aqui, que eram escravos do Mar Morto ali. Mar Morto não, lá da parte do Mar Negro, tá bom? E eram um tipo de escravos que não sabiam ler, escrever, né? Então eles eram muito rudimentares, né? Então veja que o Senhor, mesmo falando de pessoas cultas e outros, mesmo não sendo cultas e escravos, ainda assim o Senhor não faz distinção de pessoas, que é o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui. Então ele fala, servos e livres, né? Todos são um com Cristo, é isso que significa aqui. Então vamos lá para a parte aqui da mensagem. Antes eu tenho que explicar aqui um pouco sobre escravo. É um termo muito forte na Bíblia, tá bom? Ele cabe outras traduções também. Pelo menos a mesma palavra que é usada para servos também é usada para escravo. É a mesma, não tem distinção. Então, nós dizermos que somos servos de Cristo e também dizer que somos escravos de Cristo, né, na linguagem, a tradução estaria correta, né? Porém, Deus, ele não nos escraviza. Nós somos servos voluntários do Senhor. Então, dependendo do contexto, você consegue dar uma suavizada no texto,
tá bom? Então nós somos servos de Cristo, é isso. Mas essa mesma palavra servo significa escravo, tá bom? E também, para entendermos melhor, eu gostaria de falar que havia vários tipos de escravo, não somente no Novo Testamento, mas lá no Velho Testamento também havia vários tipos de escravos. Vamos falar de alguns deles aqui, né? Havia pessoas e famílias que se candidatavam a ser escravo de alguém, porque junto com aqueles, eles ganhariam proteção. Por exemplo, quando Abraão, né, ele forma um povo, e aí ele tinha muitos servos. Essas palavras servos em hebraico significa escravos, né? Então, essas pessoas iam até Abraão e se voluntariavam para ser servos de Abraão, para ser escravos de Abraão, tá bom? E na época a cultura permitia, né? Então, o que eles ganhavam com isso? Ganhavam proteção. Uma família sozinha é difícil de se defender, mas uma família grande como a de Abraão, que havia muitos servos, né? Cuidava de gado, tudo. Então eles tinham uma proteção, eles estavam mais protegidos quando estavam em conjunto com outras pessoas. Outra coisa que eles ganhavam também era alimentos. Ele ganhava o sustento do seu patrão. Eles não ganhavam um salário para trabalhar, mas ganhavam o sustento, tá bom? E muitos deles, né, bons patrões também, eles ganhavam afeto desses patrões. Por exemplo, Abraão, ele tinha um servo chamado Eliezer. E como Abraão, ele não tinha filho, certa ocasião ele pensou que Eliezer, né, Eliezer ou Damasceno, né, ele receberia toda a herança de Abraão, né? Olha que interessante. Então, existia bons senhores que cuidavam bem dos seus escravos, dos seus servos. Bom, e existia maus senhores também que punia os servos, chicoteava, fazia maldade também. Então, assim como havia senhores bons, havia senhores ruins também, tá bom? Então, inclusive existia escravos, né, que era por um período de tempo. Por exemplo, a pessoa tinha uma dívida e precisava pagar aquela dívida. Ele não tinha dinheiro, ele ia lá e fazia um voto de escravo. Ele servia aquela pessoa pelo período da dívida dele, né? Seja lá 3 anos, 4 anos. Quando acabava aquele período, ele deixava de ser escravo, ou seja, ele estava pagando com o seu serviço. Então deixava de ser escravo, né? Aí a gente entende na Bíblia quando diz que o pai não pagou lá, então o homem quis pegar os filhos como escravo, né? Mas isso era até pagar a dívida também, tá bom? Depois voltaria ali para a família, né? Então tem todas essas questões aqui na questão de servos. Inclusive no Velho Testamento existia uma lei que quando o escravo não queria ir embora, ele queria voluntariamente permanecer com o seu senhor, aí sim a gente entende que aquele senhor era um bom senhor, porque cuidava também do escravo. Então ele pegava e queria ficar para sempre, ele não queria ser liberto. E aí tinha uma lei para isso, ele tinha que ir até o juiz, na porta da cidade, e dizer que ele estava voluntariamente querendo servir sempre a esse senhor. E aí, como voto, né, diante das testemunhas ali na porta, né, da cidade, que funcionava como se fosse um tribunal, ele era furando a orelha, dizendo que ele estava marcado para ser servo daquele senhor para sempre, tá bom? Então é isso que significa aqui. Tem uma história, inclusive, não deu tempo de eu pesquisar a fonte, né, mas eu lembro de cabeça um pouco essa história. Se alguém souber, me passa, que eu vou deixar depois na descrição do vídeo, que é bom ter a fonte do que a gente compartilha, né? Era de um homem que ele chegou numa cidade, eu não lembro se era na Inglaterra, onde tinha ali escravos, e ele estava entrando na cidade e ele viu que estava tendo um comércio, né, de escravo, e tinha uma mulher escrava que estava sendo vendida, e ela era bonita e tinha um corpo muito bonito, e tinha 2 homens juntando dinheiro, né? Esses homens eram beberrões e eles estavam juntando o dinheiro, contando um com o outro para pagar o valor da escrava, e eles estavam falando o que eles iam fazer com aquela escrava, né? Eles iriam abusar dela, maltratar dela, eles estavam já combinando isso. E esse homem, ao chegar e ver aquela cena, então ele pega e compra essa escrava antes desses 2 homens, né? E ao comprar, ele leva ela para um galpão e chega lá. Ele não tinha a intenção de ter ela como escrava. Então ele chega lá, como ele tinha o documento que ele comprou, ele assina aquele documento
dando a alforria, a liberdade àquela escrava. E aí ele chega até a escrava e explica a situação. Olha, eu comprei você como escrava, mas eu estou te devolvendo a liberdade. Com esse papel aqui, ninguém pode te prender. Você vai ser livre. Você pode fazer o que quiser. E aí a escrava não entendeu direito, né, o que ele falou, e ela cuspiu no rosto desse homem, né? Era um senhor já. E aí ele calmamente tirou um lenço do bolso e ele limpou o rosto dele. E aí então ele pegou e explicou novamente para ela o que estava acontecendo, que aqueles homens queriam fazer maldade com ela e que ele havia comprado e agora tinha dado a liberdade para ela, e que aquele papel provava a liberdade dela, e deu a ela o papel. E aí ela ficou alguns instantes sem entender o que estava acontecendo, e quando ela entendeu, ela caiu de joelhos aos pés dele e disse que ela não queria ser livre, porque um homem bom como ele, ela queria ser servo dele para sempre, né? É uma expressão aqui, tal como no Velho Testamento, de furar a orelha, como um senhor era tão bom que aí a pessoa decidia ser servo dele para sempre, tá bom? Então é uma expressão aqui. Então vamos lá pegar aqui os versículos que eu vou compartilhar aqui, que é o versículo 22 em diante aqui. Mas antes eu quero fazer uma aplicação aqui das escrituras, tá bom? Aqui vai falar sobre senhores, escravos, né? E o apóstolo Paulo vai falar sobre a relação entre senhores e escravos aqui. Aqui não está dizendo que a Bíblia, ela endossa a escravidão, tá bom? De jeito nenhum, tá bom? Até porque eu até li os versículos antes ali, dizendo que todos somos igual perante Deus, tá bom? Só que existia essa cultura e como conviver dentro dessa cultura. Membros da igreja tinham escravos. A gente vai estudar mais para frente em Filemão. Inclusive o Filemão, ele mora em Colossenses, que é para onde essa carta está indo aqui. E tinha questões de escravos e tinha questão de senhores ali. E nessa carta a Filemão, o apóstolo Paulo vai pedir que Filemão perdoe o seu escravo Onésio, né? Que Onésio fugiu de Filemão e ele se converte ao evangelho, e o apóstolo Paulo pede para Onésio voltar para Filemão e pede para Filemão perdoar ele ali, tá bom? Então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso na carta a Filemão, tá bom? Vai ser interessante. Mas a Bíblia, ela não endossa, né, a escravidão, tá bom? Mas dentro da cultura ela pede para que nós vivamos o evangelho. É isso que significa aqui. Então eu vou fazer uma aplicação aqui para que nós possamos ter aplicação para nossos dias hoje. Então, senhores, para nós seriam nossos patrões, os nossos empregadores, que nos dá trabalho, tá bom? O nosso patrão. E a palavra servo e escravo são os empregados, então, aqueles que trabalham para empresas, que são de alguma maneira funcionários, tá bom? Eu quero pedir desculpa o barulho aí também, né? Dia das Crianças foi dia 12, mas é hoje que estão fazendo aqui na minha rua, né? Tem brinquedo, tá tendo festa aí. Então, às vezes tem algum ruído aí, não reparem muito. Vamos continuar aqui então, depois de ter falado sobre essa aplicação. Versículo 22, diz assim: Vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas a simplicidade de coração, temendo a Deus. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, em hipótese nenhuma, ele vai falar para o servo desobedecer ao seu senhor. Tem que obedecer à lei civil. Tem a ocasião no Velho Testamento que a gente vê que, por exemplo, lá quando o faraó ele manda as parteiras matar, né, os filhos, né, do Egito, ali, os filhos do Egito, não, os filhos de Israel, quando eram bebê e nasciam, e elas desobedeceram. Quando é uma ordem injusta, realmente nós não devemos obedecer os nossos patrões, senhores, assim por diante, tá bom? Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, segundo a carne, né? Obedecer em tudo os vossos senhores segundo a carne, segundo o que é justo, o que ele pede ali, tá bom? E aí ele fala, não servindo só na aparência, como para que guarda os homens, mas com simplicidade de coração, temendo a Deus. Esse aqui, servindo não só na aparência, o termo grego aqui significa a vista da pessoa, quando a pessoa está olhando. A pessoa é um tipo de funcionário quando o patrão está vendo, mas quando não está, é outro tipo de funcionário. Isso acontece muito onde eu trabalho, né?
Os rapazes ficam no celular, quando o patrão chega, tá passando, ele coloca no bolso ali, né? Dá aquela disfarçada. Ou às vezes tem três conversando assim, né? Alguma coisinha ali. Aí o patrão vai passar e eles dispersa, né? Então a gente tem que ser o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de servo, o mesmo tipo de funcionário, mesmo na ausência do nosso Senhor, na ausência do nosso patrão, tá bom? Então é isso que o apóstolo Paulo fala aqui, né? Continuando aqui, o versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Olha mais isso, né? Você como funcionário, né, como servo, você deve fazer como se estivesse fazendo para Deus, não para um homem, para o seu patrão. E por quê, né? Porque Deus, ele se agrada da honestidade. Se você fica enrolando no serviço, você está sendo pago por esse trabalho. Então é um tipo de desonestidade. Então Deus não se agrada quando nós fraudamos o nosso patrão dessa maneira, tá bom? Então é esse ensinamento aqui que ele traz. O versículo 24 diz assim: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então a nossa recompensa vai vir do Senhor. Inclusive, existe também o outro lado. Tem patrões, né, que não remunera o funcionário da maneira devida. Pede para fazer serviços a mais e não remunera ele no que lhe é devido, no que realmente lhe cabe, tá bom? Então tem esse tipo de problema também, mas o apóstolo Paulo vai falar sobre isso aqui também, tá bom? Diz aqui: porém quem fizer agravo, receberá agravos que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então aqui o apóstolo Paulo está falando a condição de que o patrão é membro da igreja, né, se batizou, e o servo também se batizou, porque é uma escolha da pessoa fazer convênio com o Senhor. E aí não é porque aquela pessoa é membro da igreja também que vai refrescar para o outro. Ele não pode fazer acepção de pessoa. Por exemplo, onde eu trabalho, o meu patrão, ele é membro da igreja, mas não é porque ele é membro da igreja que ele tem que refrescar para mim, né? Ou seja, eu posso abusar da boa vontade dele. Não, porque, pelo contrário, eu tenho que mostrar um serviço ainda mais excelente, né? Porque eu sou servo de Cristo, eu tenho que mostrar. E fazendo um bom serviço para ele, como diz Paulo, eu estarei fazendo um bom serviço para Deus, porque eu estarei sendo honesto. Então eu não posso ficar no celular no horário que me é pago. Eu não posso ficar enrolando no horário de serviço, tá bom? Continuando aqui, também na questão aqui, né, de não fazer abuso, então não há acepção de pessoa. O patrão também, por outro lado, não pode humilhar o funcionário, né? Não é um tipo de humilhação nem física, nem verbal, né? Tem que ter um senso ali. Mas também não significa que ele vai deixar passar, a pessoa está faltando, não tem justificativa, não vai descontar, tem que descontar. Versículo Colossenses, capítulo... Eu acho que era o capítulo 4 agora. Só que eu escrevi errado aqui, ó. Capítulo 4, versículo 1. O que acontece? O capítulo deveria aqui ter até... Nós finalizamos aqui com 25. Deveria até o 26, pegando o versículo 1, porque é o mesmo tema. Depois que troca o tema no próximo capítulo, que é o versículo 1. Então eu vou ler também o versículo 1 do capítulo 4, que diz assim: vós, senhores, ou seja, os patrões, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Eu achei bonito isso, porque o patrão também tem que tratar o servo, o empregado ali, de uma maneira justa, né, com equidade, ou seja, com igualdade, tá bom? Por quê? Porque ele também tem um Senhor. O patrão tem que lembrar que ele também tem um Senhor, que é Jesus Cristo, e ele vai responder perante esse Senhor, tá bom? E com isso a gente finaliza aqui, né? Eu gostaria de compartilhar aqui, ó, Mateus 7, versículo 2, que o próprio Salvador Jesus Cristo disse: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de medir a vós. Então aqui significa que, assim como o patrão julga o funcionário, ele também vai ser julgado. Aqui está falando no sentido de se você julga de uma maneira desonesta, tá bom?
Então não significa também que Deus vai ser desonesto com você, mas significa que Deus vai te julgar pela desonestidade que você julgou essa pessoa, tá bom? Então é isso, Deus não faz acepção de pessoas também, né? Você fez convênio com Deus, você é um filho de Deus, você é uma pessoa batizada, tá no convênio com o Senhor, se você quebra os mandamentos, né, também você vai ser castigado, assim como uma pessoa que não fez convênio com o Senhor, né? Talvez o castigo seu seja maior ainda, porque você conhece a palavra e você fez o compromisso de guardar o mandamento. Deixa eu explicar isso, né? Por exemplo, uma pessoa que furta, né? Existe um castigo por Deus. Mas se eu me batizei e fiz um convênio com Deus de não furtar, então eu fiz um compromisso a mais. O meu pecado passa a ser mais grave do que aquele que não fez convênio com o Senhor. O outro também caracteriza um crime, é um pecado. Mas quem fez convênio com Deus, o pecado fica maior ainda. E Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai passar a mão na cabeça e dizer, não, esse aqui é meu filho, eu vou deixar para lá. Não. Ele não faz acepção de pessoas, tá bom? E assim eu termino a mensagem de hoje aqui de Colossenses, tá bom? Gratidão por vocês estarem acompanhando aqui. Como o celular tá virado pro outro lado, eu não sei quanto tempo de mensagem eu compartilhei, mas espero que tenha sido breve aqui, tá bom? Gratidão a todos vocês e eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.